Bora aqui pro nosso Conexão Brasília, porque o Diego Amorim segue com a gente, sempre trazendo ótimas reflexões aqui do nosso cenário político, né, Mi? É isso. E hoje vamos falar sobre, mais uma vez, o Rio de Janeiro, que está em evidência no noticiário policial político. E aí, Rio de Janeiro continua lindo, Diego Amorim? Continua, já vou começar respondendo logo. Continua. Eu sou um defensor do Rio de Janeiro, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu acho que todo brasileiro tem um pouquinho de alma carioca. Uns ficam falando, aí o Rio de Janeiro é isso, é aquilo. Mas quando pisa no Galeão, quando pisa no Santos Dumont, tua alma muda, tudo muda e você vira quase um carioca. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Dito isto, vamos lá. Rio de Janeiro está em evidência de novo no cenário político-policial e eu me perguntei ontem, minha gente, será que o Rio de Janeiro é mais esculhambado mesmo do que o restante do Brasil? Para usar uma expressão carioca, será que o Rio de Janeiro é mais esculachado que o restante do Brasil, Michele Nonato? O Rio de Janeiro é esse esculacho mesmo ou a gente acaba entrando ali numa onda de estereótipo, de senso comum sobre a ideia que se tem do Rio de Janeiro? Claro que eu não pensei isso sozinho, peguei meu telefone, disparei ligações ontem, falei com um monte de gente, essa nossa profissão é maravilhosa, jornalismo é maravilhoso, permite a gente ouvir um monte de gente e trazer essas reflexões aqui para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil. Então vamos lá, o que eu ouvi de deputados, senadores, de um ex-ministro de Estado sobre o Rio de Janeiro, claro, na esteira do desenrolar do caso Marielle Franco. O Rio de Janeiro é mais esculhambado que o restante do Brasil? Foi essa a primeira pergunta que eu fiz a todos eles com quem eu conversei ontem aqui em Brasília. A resposta que eu ouvi: o Rio de Janeiro é a semente, a raiz de muitos problemas que são brasileiros e que se espalham e se espalharam pelo Brasil. Há um fato que precisa ser levado em conta: o Rio de Janeiro é mais exposto do que outras cidades. Mais do que São Paulo, que é a cidade mais rica e a maior cidade do país. A gente não pode se esquecer que muita gente fora do Brasil jura que a capital do Brasil não é aqui Brasília, onde eu estou, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é mais exposto. O que acontece no Rio de Janeiro, de fato, vira mais notícia do que o que acontece, às vezes, igualzinho em outros lugares do nosso país. Agora, a gente tem hoje há muitas décadas, uma estrutura física, geográfica, de modo de ser, de modo de viver no Rio de Janeiro, em que a eleição no Rio de Janeiro permeia obrigatoriamente uma área muito grande comandada pelo tráfico de drogas ou pelas milícias. O que quer dizer que no Rio de Janeiro, muito aparentemente mais do que em outras cidades do Brasil, para se você vencer uma eleição, para você ganhar uma eleição, você precisa beijar a mão e pedir a bênção de milicianos e de traficantes. Isso é um fato. Isso faz com que, para você se eleger, você tenha que praticamente firmar um pacto com determinados setores da cidade. E entre esses setores estão o tráfico, o crime organizado e a milícia. Uma dessas pessoas com quem eu conversei ontem, todas me pediram reserva para falar com mais naturalidade sobre o Rio de Janeiro, sem julgamentos. Um deles me disse o seguinte: Diego, para ganhar a eleição no Rio de Janeiro, achei ótima essa frase, é preciso fazer o pacto com o diabo, mas o problema é que depois que você ganha, o diabo cobra a sua alma. O diabo vai cobrar a sua alma depois que você ganhar a eleição no Rio de Janeiro. Não à toa, praticamente todos os governadores do Rio de Janeiro tiveram problemas com a justiça ou foram presos. Foram governos que compactuaram com esse tipo de situação que eu estou descrevendo aqui, que não é novidade para você, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, que foram governadores que foram lenientes com toda essa situação ou não tiveram coragem, ou não tiveram condições de enfrentar essa realidade. A pactuação é tão grande, ouvi isso também de uma outra fonte ontem, que o crime passa a ser normalizado como uma questão de sobrevivência. Achei isso muito forte, me intrigou, sabe? Até demorei a dormir ontem pensando nisso aqui, que eu ia comentar hoje com você aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM. O crime se naturaliza de tal forma na política do Rio de Janeiro, e infelizmente se espalha pelo Brasil, que vira uma questão de sobrevivência. Se o camarada não fizer esse pacto, ele não sobrevive na política. E claro, nós não estamos aqui justificando esse ato. Estou fazendo uma análise nua e crua e fria e racional e dolorosa da política no Rio de Janeiro. Muitos têm medo, Michele Nonato. Medo. Medo da milícia, medo do tráfico,
medo de não atender às exigências do crime organizado. Um bastidor muito interessante que eu trago. Ontem eu conversei com uma pessoa que participava das reuniões internas e fechadas quando o Braga Neto, que foi vice-presidente da República, que foi candidato a vice-presidente da República nas eleições últimas gerais, com Jair Bolsonaro encabeçando essa chapa, Braga Neto foi interventor da segurança pública do Rio de Janeiro, na época ainda do governo de Michel Temer, e conversei com uma pessoa que participava dessas reuniões. Olha o que eu ouvi, é um bastidor muito forte, é aquilo que a gente sabe que existe, mas quando escuta fica ainda mais escandalizado. Ele me disse: Diego, os relatos que chegavam pelo Braga Neto era que era impossível fazer uma operação policial no Rio de Janeiro, na época da intervenção. O Estado estava sob intervenção federal e era impossível fazer uma operação porque vazava tudo. Porque todo batalhão, e aí não é modo de dizer nem exagero, todo batalhão tinha um infiltrado do crime organizado. A ponto de você não ter segurança de falar com ninguém das forças de segurança do Estado. Se eu conversar com o general fulano, ele é da milícia. Se eu conversar com o coronel cicrano, ele é do tráfico. Se eu conversar com o comandante tal, ele está ligado a não sei quem, que é ligado ao tráfico e à milícia. E aí o cara fica de mãos atadas. Agora, só tem a família Brazão na política do Rio de Janeiro e do Brasil envolvida com crime organizado? A resposta é não. Não. Teve uma fonte que, por isso que às vezes é interessante conversar em off e às vezes a audiência não consegue entender. Por que não cita o nome de com quem falou? Porque se eu citar o nome, a pessoa não vai me dizer o que ela disse. Um ex-ministro de Estado me disse o seguinte: Diego, os Brazão, a família Brazão, o problema, entre aspas, o problema deles é que eles cruzaram essa linha. Eles expuseram a desorganização deles dentro do esquema e acabaram expondo todos os outros, que não são os únicos que têm relação com o crime organizado. O Brazão, que é lá do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, foi eleito e alçado ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, abençoado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da LERJ. E chamaram agora a atenção para uma situação bastante complicada. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, caminhando para o fim, disse que esse caso está encerrado. Uma das pessoas com quem eu ouvi ontem, um senador, me disse o seguinte, da base do governo, hein? Diego, não gostei dessa frase do Lewandowski, caso encerrado. Pode estar encerrado para o caso Marielle Franco. Mas a gente está diante de um caso em que tem uma pena, e se você puxar essa pena, com o perdão do clichê, vai aparecer uma galinha. Não nos esqueçamos de que a Lava Jato, com todos os seus méritos e deméritos, começou com a investigação de uma lavagem de dinheiro de um posto de gasolina aqui em Brasília, pertinho do estúdio aqui da Nova Brasil FM. Ninguém sabia que a investigação de um lava-jato no posto de gasolina, e por isso que o nome da operação é Lava Jato, acabaria expondo um grande esquema de corrupção nacional envolvendo a maior estatal do Brasil, a Petrobras. Então, esse caso da Marielle, nós estamos diante de um retrato do Brasil e que se o Lewandowski, as forças de segurança, o governo, Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, quiserem e tiverem coragem de avançar, a gente vai estar diante de um grande escândalo que já está posto, que envolve a política e o crime organizado e não somente no Rio de Janeiro. Eu encerro dizendo, infelizmente, Michele Nonato, que ao ouvir essas fontes aqui em Brasília ontem, eu escutei deles que essa realidade do Rio pode ser sim mais latente no Rio de Janeiro, mas já espalhou pelo Brasil. Nas regiões de garimpo, já existem muitos garimpeiros ligados ao crime organizado que têm seus representantes legítimos nas casas legislativas e aqui em Brasília, inclusive. A gente tem um deputado estadual chamado Binho Galinha, na Bahia, que é apontado pela Polícia Federal como suspeito de chefiar uma milícia em Feira de Santana. Ou seja, não é só no Rio de Janeiro. O Brasil está sendo tomado pelas facções e pelas milícias, e o mais assustador, as câmaras legislativas, os espaços de poder estão sendo tomados por essa mesma gente. Isso é assustador e nós não podemos ter medo de tocar nesse assunto, Michele Nonato. Ah, sem dúvida, não tem que ter medo não, porque senão isso vira um processo institucionalizado, mais do que já está. Tá falado, Diego. Até amanhã. Até amanhã. Valeu.